Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mas, gente, eu não queria fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Eu queria fazer um vídeo falando sobre tática. Tava tudo preparado aqui. Vai pra 10 da noite esse vídeo. Mas não tem como não falar. Viralizou nessa tarde um vídeo do presidente Petralha falando sobre o contrato do potencial construtivo junto à prefeitura, a necessidade de venda dessa cota da parcela da Arena da Baixada. Só que entrou num ponto que pra mim, me deixa ainda mais desacreditado do futebol brasileiro. Quando o presidente Petralha fala sobre Corinthians não pagando Alex Santana, Vasco não pagando Hugo Moura, Fluminense não pagando Canóbio, Galo não pagando Coelho. Assim, isso vai passar ileso de verdade? É assim que funciona o futebol brasileiro? Compra, não paga e deixa pra lá? Porque parece às vezes que só o Atlético segue as regras que qualquer clube deveria seguir no futebol brasileiro. Parece às vezes que só o Atlético ele tá disposto a andar na linha no futebol brasileiro. Enquanto isso, a gente vê clubes crescendo na base do calote e a gente vê o Atlético entrando em negociações que tiram o potencial de contratação desse time. São cenários que a gente poderia estar muito mais confortável financeiramente para investir na nossa equipe se o presidente Mário Bittencourt tivesse cumprido a promessa, se o seu Rubens Menin tivesse cumprido a promessa. Tá em contrato, gente. Não é nem promessa vocal, tá em contrato. Se o senhor Augusto Melo, se o senhor Pedrinho, que falava tão bonito sobre como o futebol brasileiro era nocivo quando era comentarista. Então, assim, existe uma cúpula na CBF nesse sentido de cobrar o que não foi pago. Ah, não pagou? Cara, tacam transferbando esses caras. Não pagou? Porra, impede o jogador de jogar. Coelho vem sendo um dos principais jogadores do Galo. Canóbio é titular, o Hugo Moura é titular. Sabe? Você precisa começar a ter a perda esportiva pra ver se esses caras eles começam a agir de maneira minimamente honesta. Porque o Atlético cumpriu a parte dele, o jogador tá lá. Aí olha como, assim, você tenta se propor a ser correto no futebol brasileiro, e acha que ser correto também não é ser trouxa, mas você se bota numa posição de descobrir jogador, potencializar jogador, vender jogador, um processo extremamente rentável, um processo extremamente que faz muito sentido, que tem muito encaixe ali, com a sua filosofia, com o seu posicionamento de clube dentro da hierarquia do futebol brasileiro, mas no final das contas você é passado para trás por gente que faz isso sem menor parcimônia. Por isso que eu falo. O Atlético hoje, ele precisa mais do fair play financeiro do que qualquer tipo de SAF. O Atlético, no sentido do fair play financeiro, assim, junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, óbvio, mas assim, é um ponto muito fora da curva do futebol brasileiro. Mas muito fora da curva do futebol brasileiro. O fair play financeiro no Brasil faria com que esses times que hoje devem ao Atlético, eu tenho certeza que devem a muito mais, sofram, porque a gente tá falando agora, mas é um reflexo do que acontece na estrutura toda do futebol brasileiro. A gente viu, olha a bizarrice do caso. O Inter contratou o Thiago Maia do Flamengo. O Inter não pagou o Flamengo com o Thiago Maia. E o Inter queria vender o Thiago Maia pro Santos. E ganhar um jogador financeiramente com um jogador que ele não contratou. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Atlético ele tá numa situação complicada financeiramente, pelo menos é o que diz o presidente Petralha. Óbvio, por um contrato muito mal amarrado da Arena da Baixada, e isso é total responsabilidade do presidente Petralha, mas o Atlético ele sofre por agir certo na estrutura do futebol brasileiro. Algo muito parecido com o que aconteceu no mundo das SAFs.
Se você for parar pra lembrar, o que que foi a situação da SAF? O Atlético se programou para ser o clube mais organizado possível. O que os compradores de SAF quiseram encontrar no futebol brasileiro? Os clubes mais quebrados possível. Então, assim, eu não tô falando pro Atlético se desorganizar que vai ser melhor. Mas em questão de gestão, o Atlético ele vai para um lado que eu acho que não tem nem alternativa de você ser correto, e o Atlético só tá tomando. O Atlético só tá tomando. A viabilidade da gestão do clube, ela se coloca numa posição que às vezes parece que é mais correto você ser desonesto. É mais correto você ser sacana, como esses clubes estão sendo com o Atlético. É mais justo hoje no futebol brasileiro você dar calote do que você tentar agir de forma correta. Então, assim, eu me impressiono, assim. Às vezes eu me impressiono com a estrutura do futebol brasileiro. Às vezes me deixa incrédulo. Como a gente tem, assim, clubes que funcionam na ilegalidade. É complicado, meu povo, é bem complicado. Mas, enfim, espero do fundo do coração que essas situações se ajeitem. Porque, primeiro de tudo, o Atlético precisa do dinheiro da venda de jogadores para contratar outros jogadores. Aí eu tenho certeza que passa na cabeça do torcedor: ah, então é só a gente dar golpe no próximo também, que eu não acho que seja o caminho. O caminho são esses clubes pagarem, o poder de compra do Atlético aumentar, o poder de investimento do Atlético aumentar, e a gente conseguir, pô, potencializar o nosso time. Hoje, e, pô, nos últimos 30 anos, o Atlético depende de venda de jogadores. O Atlético, pô, tomando calote dessa forma, assim, perde muita potência esportiva. Muita potência esportiva. Eu não tô falando que essa é a razão de todos os nossos problemas, não. Mas é a razão de alguns. Isso eu não tenho dúvida. Valeu, pessoal. Tamo junto, Aranha.